Você sabia que o tipo de terreno pode definir ações em uma guerra? Só vem. 9 situações de acordo com a variação dos terrenos. Primeiro, quando o comandante está lutando perto das próprias fronteiras, terreno dispersivo. Os soldados próximo de casa, na primeira oportunidade, se espalham. Quando tropas penetram apenas um pouco no território inimigo, terreno fácil. Fácil retroceder na primeira oportunidade. Quando a região oferece muitas oportunidades, muitas vantagens para os dois lados, terreno controverso. Quando há total liberdade de movimentação, terreno aberto para o exército inimigo e para a zona de retirada. Quando fazem fronteiras com muitos estados, estradas cruzadas. Quando tiver penetrado em território hostil, tendo deixado para trás cidades fortificadas, terreno crítico. Quando o terreno é difícil de atravessar, como florestas, montanhas, desertos e precipícios, terreno difícil. Quando o acesso é só através de desfiladeiros, terrenos vulneráveis a emboscadas e ataques. Quando em locais de perigo constante, terrenos mortíferos ou sem saída. Assim, em terreno dispersivo, não lute. Em terreno fácil, não pare. Em terreno controverso, não ataque. Em terreno aberto, não tente barrar o inimigo. Em estradas cruzadas, faça alianças. Em terreno crítico, saqueie os recursos do inimigo. Em terreno difícil, marche sem parar. Em terrenos vulneráveis, elabore planos de contingência. E em terrenos sem saída, lute. Os que no passado foram considerados grandes comandantes somente partiam para a ação se houvesse vantagens para as tropas, senão permaneciam estacionados. E se lhe perguntassem, adversário em grande número, pronto para atacar, preparado, disciplinado, como agir? Ele responderia, apodere-se de algo que ele não possa perder, que ele não possa se dar ao luxo de perder, e ele ficará em suas mãos. A velocidade é a essência da guerra. Avance por onde não é esperado e ataque locais desprotegidos. Um grande comandante deve ser calado para manter o sigilo, deve ser justo e honesto, deve manter a ordem e a ignorância do povo quanto aos seus planos. Fatores que não devem ser ignorados por um exército digno de um rei. Ofereça recompensas grandiosas, dê ordens extraordinárias e comandará o exército inteiro como se fosse um único homem. Coloque suas tropas em situações de vida ou morte, em terrenos sem saída, e só assim continuarão vivos. Somente quando se encontram em situação de real perigo, os homens aprendem a transformar derrota em vitória. O general esclarecido melhora seus recursos, comanda com autoridade e mantém todos juntos pela boa fé. Os torna serviçais por boas recompensas. Se a fé diminuir, haverá separação. Se as recompensas forem deficientes, as ordens serão desrespeitadas. Portanto, o governante esclarecido considera a batalha com prudência. O bom comandante move-se com cautela. Esse é o caminho para se manter um país em paz e seu exército intacto. Sun Tzu disse: uma guerra pode durar anos, mas a vitória é decidida em apenas um dia. O que possibilita ao soberano, inteligente, seu comandante realizar grandes façanhas é a previsão e o conhecimento de toda a movimentação do inimigo.
Por isso, deve-se manter espiões por toda parte. Existem 5 tipos de espiões: os locais, os internos, os duplos, os dispensáveis e os indispensáveis. Espiões locais são os próprios habitantes do país inimigo colocados a nosso serviço. Internos são os funcionários do inimigo. Duplos são os espiões do inimigo que trazemos para o nosso lado e o induzimos a fornecer informações falsas ao inimigo. Dispensáveis são os nossos próprios agentes a quem propositalmente damos informações falsas. Indispensáveis são os que voltam do campo do inimigo com informações. Somente um governante sagaz e intuitivo é capaz de empregar espiões. A capacidade de movimentação eficiente de um exército depende do serviço secreto dos espiões, que são peça fundamental numa guerra. O soberano esclarecido e o comandante hábil, por serem capazes de atrair pessoas inteligentes para serem espiões, estarão destinados a grandes conquistas. A melhor inteligência militar é atacar as estratégias dos inimigos, em seguida atacar suas alianças, depois atacar seus soldados em seu próprio campo. A arte da guerra é uma das ferramentas mais valiosas para o crescimento pessoal e profissional nos dias atuais. Comece a planejar suas metas e objetivos baseados nos mandamentos e estratégias fundamentais para alcançar o sucesso. O maior tratado de guerra de todos os tempos, em sua versão completa em português. A arte da guerra é, sem dúvida, a Bíblia da estratégia, sendo hoje utilizada amplamente no mundo dos negócios, conquistando pessoas e mercados. Não nos surpreende vê-la citada em filmes como Wall Street, Oliver Stone, 1990, e constantemente aplicada para solucionar os mais recentes conflitos do nosso dia a dia. Conheça um dos maiores ícones da estratégia dos últimos 2.500 anos. Mestre Sun Tzu disse: tenham como princípio que só pode ser vencido por erro próprio e que só atinge a vitória por erro do inimigo. As tropas devem ser comparadas à água corrente, da mesma forma que a água que corre evita as alturas e se precipita nas planícies, assim o exército evita a força e ataca a fraqueza. Quando o comandante demonstrar fraqueza, não tiver autoridade, suas ordens não forem claras e seus oficiais e tropas forem indisciplinados, o resultado será o caos e a desorganização absoluta. E sim, podemos melhorar. Podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia. E uma das formas é com a leitura. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras.